Olá, internauta, tudo bem com você? Seja bem-vindo em mais um programa Ligados na Palavra. Este é o segundo programa dessa temporada e está recheado de temas curiosos, interessantes, tudo aí para esclarecer o seu dia a dia. Sempre trazemos ótimos e excelentes profissionais. Hoje temos mais um aí que vamos conversar já sobre as nossas finanças. Interessante esse tema, né? Nos dias de hoje é um tema aí super em alta. Então fique com a gente em mais um programa Ligados na Palavra. Muito bem, hoje o nosso tema é muito interessante. Para falar sobre esse assunto, sobre as finanças, nós convidamos, está aqui nos nossos estúdios, o senhor Antônio Carlos Gomes Júnior. Prazer, seja bem-vindo. Prazer meu, Sara. Muito obrigado. Que bom, seja bem-vindo e nós já vamos falar aí sobre esse assunto. Antônio Carlos é consultor financeiro de investimentos, conselheiro, corretor de seguros, atuou muito tempo na área financeira aí em bancos, variados bancos, também se aperfeiçoou em Harvard, né, em liderança estratégica e hoje atua como executivo de negócios, consultoria e corretoria de seguros e previdências de Curitiba, né? Um monte de assuntos aí interessante para você nos dias atuais. Hoje que estamos aí falando muito sobre a economia do Brasil, que está bem complicado, ele está aqui para nos dar altas dicas, ok? Então vamos começar com uma oração e logo em seguida nós voltamos com este assunto. Oramos. Querido bom Pai que habita nos altos céus, te damos graças por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos de assuntos tão atuais e tão do nosso dia, Senhor. Venha estar conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Antônio Carlos. Recentemente, eu assisti uma matéria no Jornal Nacional e algo preocupante que diz que a cada 10 brasileiros, 4 estão endividados. Exatamente. Preocupante isso, não é? A situação não está fácil. E por que se dá isso? Será que é a crise política? A gente costuma geralmente colocar os problemas em alguma coisa, né? E é pela crise política que toda essa crise econômica veio junto? A crise política é um dos fatores, mas não é o principal. O grande ponto que a gente está vivendo uma crise hoje econômica de tamanho histórico na economia brasileira é o consumo. E principalmente aquele consumo desenfreado, aquele consumo inconsequente das famílias, das pessoas e até do próprio governo. Se a gente for olhar as coisas que aconteceram, a Copa, a Olimpíada e tantas outras coisas, fora as más condutas nos orçamentos públicos, tudo isso levou a essa crise que a gente está vivendo. Entendo. E o que o povo brasileiro pode fazer, quais os cuidados que ele deve tomar para evitar que a crise aumente mais ainda, que entre na vida dele, nas vidas das famílias do Brasil? O que a gente pode fazer? Assim, um grande ponto que a gente sempre fala assim, para pensar no orçamento doméstico é aquela orientação que toda avó dizia: gaste menos do que você recebe. Esse é o principal ponto. Agora, nem sempre é fácil você fazer isso. As pessoas acabam vivendo numa vida extremamente corrida, com pouco, às vezes, tempo para estar com as pessoas que gostam, para fazer aquilo que quer. E o consumo, a compensação financeira acaba sendo uma troca que venha a criar um prazer. Só que esse prazer é passageiro. E rapidamente ele se transforma em ou uma ocupação a mais ou uma preocupação na sua vida. E daí leva a ter outras compensações financeiras que criam maiores problemas ainda. Interessante, você falou assim, muitos gastam por prazer, né? E é passageiro. Exatamente. Né? Então, a pessoa, quando se gasta por prazer, assim, sem um controle, muitas vezes é até uma doença, né? Que precisa buscar um tratamento, né? Com certeza. Eu acho que existem os compradores desenfreados, as pessoas que compram,
tem várias coisas, e não estou falando só de mulher, com seja bolsas ou sapatos, tem os homens também que gastam e gastam muito, às vezes em brinquedos caros. O problema é isso, é você achar que o gasto, seja num jantar, num almoço ou num produto que você esteja comprando, vai te trazer uma satisfação. Essa satisfação não é sólida, ela não é profunda e não vai te compensar naquela angústia que eventualmente você tenha, mas vai te causar um problema financeiro. E hoje, o mais gastador, digamos assim, é o homem ou a mulher? Olha, eu atendo vários casais, várias pessoas e é difícil você dizer quem que gasta mais. A mulher, eu falo que a indústria das vendas, ela acaba se dirigindo mais à mulher. Mas não é porque a mulher compra mais ou a mulher gasta mais. É porque a mulher tem uma diversificação de compras muito maior que a do homem. Um leque amplo Exatamente. de variedades. E ela acaba, às vezes, influenciando o homem também em certos gastos dele. Então, é isso que faz. Então, depende muito das pessoas. Os dois, quando é para gastar, tanto o homem quanto a mulher gasta bastante. Não dá para dizer que um é mais culpado que o outro, não. E qual o maior vilão hoje do orçamento familiar que podemos colocar como vilão? Há grandes vilões, mas eu sempre falo para os meus clientes e para as pessoas que eu converso que o principal vilão é o status. É o status social que a pessoa quer viver. Ou seja, se você comprar coisas que estão fora do teu contexto financeiro, isso vai te levar a mais gastos ainda. Consequentemente, você vai criar mais formas de gastar esse teu dinheiro e não vai ter controle no que você está fazendo. E coisas importantes, como pensar na tua vida futura, ter uma reserva para emergências, ou mesmo cuidar com o que você controla, ou eleger prioridades, isso não vai acontecer. E, fatalmente, isso vai cair nos problemas financeiros. Muitas vezes as pessoas vivem de fachada, né? Para mostrar, maioria, né? E acaba se endividando. É a indústria do Facebook, né? Curte isso, fiz aquilo, posso fazer aquilo, posso frequentar tal lugar. E, às vezes, tem aquela questão de querer fazer parte de um meio. Andar numa roda de amigos, querer impressionar com certas coisas. E, às vezes, um acaba prejudicando o outro, mesmo que inconscientemente, para fazer parte daquele meio, mostrar que pode. Então, comprando também e tendo igual, exatamente. Muitas vezes com as pessoas que tem exatamente. No grupo. É bem complicado, né? Para você ser aceito num grupo, muitas vezes você tem que ter algo parecido. Exatamente. Né? O dinheiro, ele te cria problemas e te cria soluções na mesma proporção. É a maneira como você encara ele que vai te dar essa questão. E a melhor forma de evitar isso seria de que forma? Primeira coisa é definir prioridades. E a gente está num programa cristão e não tem como eu não abordar esse assunto. Eu falo que Deus, quando deu os ensinamentos, ele é sempre muito preciso e didático. Quando ele fala da questão do dízimo, que a pessoa tem que dizimar, devolver o que é do Senhor com prazer, com alegria, ele deixa bem claro, faça isso no primeiro momento. Ou seja, recebeu, dizime. E não é por acaso que ele passou isso. Isso é uma educação financeira que ele deixou para nós. Ou seja, se você não tiver foco, não tiver determinação, quais são as prioridades, elencá-las ao longo do que é extremamente importante, o que é secundário e o que não é, e o que é supérfluo, você não consegue. Você não conseguiria dizimar igual você dizima no dia 1º, deixando para o dia 30. Entendi. Por quê? Porque outras coisas surgem, outras compensações, outras necessidades, outras importâncias que parecem ser importantes vão surgir. Entendo. Então, a questão de se organizar, o que é prioritário, o que é necessário, é extremamente fundamental. E só definindo objetivos e tendo um planejamento para fazer. Falando em planejamento, como viver com o que se ganha? Como planejar? Qual a melhor forma? Definir onde você quer chegar. Quando você pega uma pessoa que ganha R$1.000 e outra que ganha 20, você fala assim, mas de 1.000 não tem condições de ser feliz, só de 20. E não. Você conversa com pessoas de várias faixas salariais e vê que a alegria, a satisfação está em todos os lares. Não está ligado ao poder aquisitivo. É óbvio que tem coisas que o dinheiro torna um pouco mais fácil, um pouco mais agradável, mas não é o essencial. Então, definir como você vai gastar o seu dinheiro, com moradia, com alimentação,
com lazer, é fundamental ter lazer da pessoa. Nós, seres humanos, precisamos ter compensações. Então, se eu faço um esforço ao longo de um mês para gastar, para economizar na luz que eu não deixo ligada, no banho mais rápido, no produto que eu compro, mas eu pesquiso, então eu tenho que ter alguma compensação. A gente brinca que tem que ter um mimo que me compense aquilo. Não, pô, valeu a pena, teu esforço foi fundamental e você conseguiu, então tem esse mimo para você celebrar esse teu comportamento que está te levando no caminho que você definiu. Antônio Carlos, e é importante sentar assim no início do mês, junto em família e fazer esse planejamento, colocar no papel para ver realmente o que pode ser gasto durante o mês ou não? É fundamental. Eu falo que mesmo com crianças é fundamental você ter essa conversa. Lógico, respeitando a maturidade, a percepção de valores. Então, uma criança não precisa ter noção exata de quanto os pais ganham ou quanto de dinheiro tem ali envolvido. Mas ela precisa saber o que vai ser importante para a vida dela ou não naquele momento financeiro da família. Então, é fundamental conversar e deixar claro o que é necessário e o que eles vão poder fazer. Então, ó, filho, para você ter aquele brinquedo no Natal, aqui a gente vai ter que cuidar, não é essa bala que eu vou comprar todo dia no mercado, eu não vou comprar aquele brinquedo agora só no teu aniversário. Então, deixar claro o que acontece, quais são as coisas que você consegue fazer. Afinal, o dinheiro é um item escasso, ele tem fim. Então, voa, né? Vamos supor, se eu tenho R$10, eu não posso fazer um orçamento onde eu pretenda gastar 12. De algum lugar eu vou ter que segurar. Eu brinco com os meus clientes que eu falo assim, eu não sou muito ligado em ter que ter planilha, ter que anotar tudo. Isso funciona para quem tem essa facilidade de anotar, de controlar. É a mesma coisa do regime. A pessoa aguenta ficar sem comer por uma semana, 2 semanas. Mas se ela não entender a educação alimentar, ela vai cair nas falhas. Então é fundamental, olha, você pode gastar, vamos supor, R$400 no mês com um almoço fora. Então, se você for em um lugar que você gastou R$400, ao longo do mês, nos outros finais de semana, você não vai sair. Sim. Então, ou você procura lugares mais baratos para ir 2, 3 vezes, ou você gastou tudo e consumiu tudo numa vez só. Exatamente. Então, essa sabedoria de saber quanto eu posso gastar com cada coisa é fundamental. E daí você, sabendo quanto pode gastar em relação ao quanto você tem, você vai definindo as prioridades. É óbvio que num orçamento maior você consegue colocar mais coisas ou gastos maiores. Mas não quer dizer que precisa se ter muito dinheiro para conseguir guardar, para conseguir fazer isso ou fazer aquilo. Não, eu vejo famílias com orçamentos pequenos que conseguem fazer festas, que conseguem se divertir e você fala, não, ela tem, como é que ela conseguiu? É a sabedoria de como gastar. E uma planilha é fácil de fazer? O que tem que constar basicamente numa planilha para você ter essa noção de quanto vai sobrar? Como montar exatamente? O anotar, ele ajuda a pessoa a perceber quanto está gastando. Eu falo que às vezes quando eu pego clientes que estão com certa dificuldade financeira, eu falo que a melhor coisa é ele trazer o dinheiro para a mão. Ou seja, é segurar o dinheiro. Quando você segura o dinheiro e você gasta R$10, você dá os R$10, você tem uma sensação muito mais educacional de gastar, de perder o dinheiro, do que quando você passa o cartão de crédito ou o cartão de débito. Quando você passa esses meios de pagamento, ele te cria aquela satisfação de poder. E você não percebe que você está perdendo. Só vai perceber quando chega a conta no final do mês. E daí quando é o dinheiro que você gasta, você vê, opa, estou ficando sem dinheiro. Então tenho que me cuidar. Agora o cartão de crédito não, você te dá poder, te dá, eu posso, eu faço, e daí ele acaba gastando mais. Então você acha que estar com dinheiro na mão é uma forma muito importante de driblar aí o consumismo desenfreado? Ele ajuda a você perceber aonde você está gastando errado. É aquela coisa que muitas pessoas falam, eu saquei, pus um dinheiro na carteira, continuei pagando as coisas no cartão e o dinheiro foi também. Então quando você só faz no dinheiro, você percebe o dinheiro saindo, você vê a tua carteira, vamos dizer, emagrecendo, fala, opa, tenho que cuidar, tenho que estar atento, porque esse dinheiro era para durar 2, 3, 4 dias e acabou no primeiro, alguma coisa está errada. Então é mais fácil, a percepção é mais fácil.
Então, em tempos de crise que estamos, é interessante guardar um pouquinho esse cartão, né? Deixar em stand-by lá, né? Deixa para emergências. Deixa para Mas emergências verdadeiras, né? Não uma emergência de uma bolsa, de um sapato, é. né? Coisas supérfluas que as mulheres às vezes acabam achando que é emergência, né? Mas muito bem, estamos conversando com o Antônio Carlos, ele é consultor, corretor, e está aqui para nos auxiliar aí, nos ajudar e esclarecer algumas dúvidas em relação aos nossos investimentos, nossas finanças. E falando sobre investimento, hoje, em tempos de crise, temos ainda condições ou há possibilidade de investir em algo rentável? Sem dúvida, sempre tem oportunidade. Investir, eu falo que investir não é um momento, você não precisa esperar ter dinheiro para investir. Você tem que criar rotina de investir. Então, quando você cria essa rotina, e voltamos lá à questão que eu falei de definir objetivo, se programar, é isso. Então, eu vou me pagar primeiro. Então, eu vou criar uma reserva para mim lá do futuro. Eu quero dar um presente para o Antônio Carlos daqui 20 anos. Eu tenho que construir esse presente. Então, definir um percentual, 5, 10, 15%, que eu vou guardar para o futuro, não importa. O importante é você usar o tempo a seu favor. Então, guardar um dinheiro ao longo de 10, 15, 20 anos, ele tem a famosa questão que a gente fala que são os juros compostos, é o juros sobre juros. Então, ele vai ser muito bem remunerado, você vai ganhar com isso. Então, tem espaço para investir, tem ótimas ferramentas. Posso citar hoje uma ferramenta extremamente popular que qualquer um tem acesso, é o Tesouro Direto, que é uma ferramenta do governo, com ótimas opções, e qualquer um, a partir de R$30 por mês, consegue acessar esse tipo de investimento. Então, aquela velha e antiga poupança não é o melhor investimento? Não. Poupança pode ser um dinheiro que você guarda ali para emergência por pouco tempo, um dinheiro menor. Né? Ele é fácil de se lidar. Mas o próprio Tesouro Direto hoje é extremamente fácil. Tem várias formas de você acessar esse produto. Tem tesouro que você pode investir para uso imediato, tem um tesouro que você pode investir para usar daqui 5, 10, 20 anos. Então, ele te dá essa ferramenta, te remunera muito bem, tanto que é um produto que é usado em vários fundos de investimento. Os bancos são grandes tomadores do tesouro, e por isso que justamente nem sempre eles incentivam muito a aplicação do Tesouro Direto. Mas é uma ótima ferramenta, extremamente acessível. Com R$30 por mês, eu acho que boa parte da população teria condições de poupar isso. Interessante, você está assistindo o nosso programa Ligados na Palavra, ouvindo aí o Antônio Carlos, e estamos falando neste momento sobre investimentos, se há condições, se há possibilidades aí em meio a esta crise de você guardar um pouquinho. E como ele disse, sempre há, né? Sempre. Sempre há condição, basta você querer e começar. O primeiro passo é você guardar, né? Exatamente. Você só investe no dia 1º, não espere o dia 30 para investir, que não vai dar certo. E pode ser até uma pequena quantidade, não espere assim, eu não tenho muitos dinheiros, muita verba aí para começar a investir. Com pouco, você falou R$30. Com R$30 já é acessível, a pessoa já consegue acessar o Tesouro Direto. Então, para qualquer um. Tá, explica melhor para aquele bem leigo. O Tesouro Direto, ele é a bolsa? O Tesouro Direto é o título soberano, é o título, vamos dizer, mais seguro do mercado. Okay. É o título emitido pelo governo federal, vamos dizer, pelo governo brasileiro, para que ele capte dinheiro, para que ele tenha dinheiro. Então, ele emite um título e a pessoa compra. Então, é basicamente isso, a grosso modo falando. Então, é o título, como eu te falei, é o mais seguro. Então, os fundos de previdência, eles têm por regra investir boa parte do seu capital em títulos do governo. Por ser o título mais seguro, é o que ele dá referência. Então, se o título do Tesouro Direto rende tantos por cento, 5%, 6%, além da inflação, qualquer outro investimento que queira captar esse dinheiro que vai para o Tesouro vai ter que pagar um pouco mais. Então, ele é um investimento que tem uma boa rentabilidade, extremamente seguro, porque é do governo federal, por mais que a gente esteja falando do governo brasileiro com crise e tudo, mas ainda não dá para se falar que a gente está correndo o risco de ter grandes crises como tivemos nos anos 80 e tudo mais.
de moratória ou de não pagamento. Então, é um meio, vamos dizer, para começar hoje, para qualquer investidor, o Tesouro é uma ótima opção. E para ele investir, ele vai direto no Tesouro Direto, ele vai ao banco ou procura um corretor? Hoje ele pode usar para qualquer site, ele coloca lá, investir em Tesouro Direto, ele vai ter acesso à orientação através de, às vezes, alguma corretora de valores, que vai ter que abrir uma conta, às vezes no próprio banco dele ele consegue investir. Então tem várias formas de acessar esse tipo de investimento. Ou no banco onde ele é correntista, ou através de uma corretora que dê acesso a ele a isso. Muito bem, se você quiser saber mais, ouvir mais, você pode procurá-lo também, o Antônio Carlos. Qual seria aí, nós estamos chegando ao final do nosso programa e, como disse, se o conselho fosse bom, né, a gente vendia e não dava. Mas, enfim, sempre é bom ouvir pessoas experientes, pessoas que têm algo a nos acrescentar. Que conselho você daria para o nosso internauta hoje? Defina onde você quer chegar. Acho que o fundamental é você pensar assim, você se preocupar com o dinheiro para você não se preocupar com ele. Ou seja, se você definir onde você quer chegar, e aonde você quer chegar, eu quero que o meu amanhã seja um pouquinho mais tranquilo do que foi o hoje. E para que o meu amanhã seja um pouquinho mais tranquilo do que foi o hoje, eu tenho que pegar o meu dinheiro e separar para um imprevisto que eu sei que pode vir a acontecer amanhã. Se eu tenho que pensar para um imprevisto, eu tenho que guardar, porque eu sei que eu vou ter que trocar o pneu do carro, vou ter que pagar o IPVA, vou ter que pagar o IPTU. Então, eu sei gastos que eu posso me preparar. Então, programe-se, saiba isso que você tem, defina metas e vá separando e criando essas pequenas caixinhas de investimento, onde você enxerga que aquele dinheiro que está ali não é para eu comprar uma televisão nova, é para eu pagar uma manutenção ou para eu guardar para minha aposentadoria. Então, definindo esses objetivos, você vai conseguir viver financeiramente muito bem e não vai criar preocupações com o dinheiro. E o dinheiro traz outras preocupações, ele interfere às vezes no relacionamento conjugal, na relação pai e filho, enfim, traz N consequências que o dinheiro aflora, né? Eu brinco que o dinheiro em excesso traz soluções e problemas na mesma proporção e a falta dele também. Também. Né? Então, essa que é o grande conselho. Eu sempre gosto de falar de uma passagem na Bíblia que me marca bastante, que está em Lucas 14, 28, 30. Ok. Que diz lá: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Tipo, acabou na pouca força. Exatamente. Acabou no dinheiro. Não se programou. Não se programou. Exatamente. Tudo precisa de uma programação, né? De um controle em toda a nossa vida, né? Tudo que formos fazer. E principalmente as finanças. Não está fora disso, né? Nem tudo que eu quero eu posso e nem tudo que eu posso eu devo, né? Então, exatamente. Pense sempre nisso para... Tem que ponderar, colocar na balança, né? Exatamente. Muito bem, estivemos aqui com o Antônio Carlos Gomes Júnior. Obrigada pela sua presença. Ele que trabalha na Platinum Finanças e Consultoria. Se você tem alguma dúvida ainda, pode procurá-lo. Agradecemos novamente a sua presença. E você que nos deu aí o prazer, a audiência, muito obrigado. Acesse os nossos links, se inscreva, assista os nossos programas, sempre aí com temas e assuntos interessantíssimos para você a cada semana. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo Ligados na Palavra. Obrigado. Hoje nós vamos trazer à pauta um assunto que para algumas pessoas pode ser um pouco desconfortável: o sentido da vida. O sentido da vida é o que nós colocamos dentro dela. É a maneira como nós vivemos. Isso é que é o lindo de viver. Atravessar todas as fases e curtir todas